Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. E o que Daniel fez para que ele pudesse ser um jovem sábio e dedicado à presença do Senhor? Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vindo ao canal Dias de Fé. Fique à vontade, pois a casa é sua. E saiba, hoje ainda eu quero orar por você e pela sua família. Daniel era um jovem, um ungido de Deus, um escolhido por Deus. Daniel tinha uma vida toda pela frente. O rei decidiu que ia dar para aqueles jovens, aqueles moços, o alimento que ele mesmo comia, o vinho que ele bebia, tudo que, entre aspas, parecia ser o bom e o melhor. Mas Daniel chegou até aquele que preparava a comida e a bebida deles e pediu para que ele servisse a eles somente de salada. Aquele homem falou com Daniel que se o rei soubesse disso, poderia até punir esse homem com a morte. Mas Daniel falou: faça um teste conosco, com 10 dias. E aquele homem fez um teste com Daniel. Eles, com 10 dias, eles estavam melhores do que aqueles que tinham comido as iguarias do rei. E o que eu quero dizer para você a esse respeito é que muitas vezes nós vemos coisas que nos agradam aos olhos, muitas vezes nós vemos coisas que nos saltam aos olhos, muitas vezes nós vemos coisas que parecem ser boas, mas no final podem ser más. Quantas vezes nós trilhamos por caminhos que nós parecemos que são retos, são perfeitos, são ótimos, são bons, mas no final nos levam à condenação. Quantas vezes nós fazemos coisas que não agradam o coração de Deus? E por que Daniel decidiu comer legumes, vegetais, ao invés de comer coisas gostosas, gordurosas às vezes? Porque Daniel, ele queria se achegar mais próximo a Deus. Daniel queria buscar a Deus em espírito e em verdade. Daniel queria ter a presença de Deus na sua vida. Daniel queria ser usado e ousado por Deus. E quantas vezes fazer as coisas que agradam a Deus se torna difícil para as nossas vidas? Quantas vezes fazer as coisas que Deus quer que nós façamos é difícil para mim e para você. Mas saiba que muitas vezes para o homem pode ser difícil, mas para Deus nada é impossível. E quando você coloca no seu coração de agradar a Deus, nada nem ninguém pode te separar do amor de Cristo Jesus que está em nós. Porque Ele é maior do que tudo quanto pedimos ou pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. E por que eu estou falando disso hoje? Sobre Daniel ter escolhido aquilo que era agradável a Deus e não o que era agradável ao homem. Porque muitas vezes o mundo nos oferece coisas que parecem ser grandes, nos oferecem coisas que trazem brilho aos nossos olhos físicos. Muitas vezes o mundo nos oferece coisas que podem nos tirar do propósito. E qual o propósito que eu estou falando? Buscar a presença de Deus, pois a palavra de Deus nos diz claramente: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. E Daniel não era diferente, porque ele orava ao Senhor teu Deus. Não era uma vez só no dia. Não era 1 minuto de oração. Não era 30 segundos de oração, 5 minutos que seja. Mas ele orava a Deus 3 vezes ao dia.
Você já parou para pensar como que era a vida desse homem na presença de Deus, desse jovem? Por que que ele foi lançado à cova dos leões? Porque ele orava a Deus, ele buscava a Deus, e muitos se incomodaram com isso. E quando você busca a presença de Deus e se esquece daquilo que os homens querem que você faça, muitas vezes você é perseguido. Às vezes até mesmo pelos seus, às vezes até mesmo por aqueles que te chamam de amigos e irmãos, às vezes até mesmo por um familiar, um ente querido que te persegue. Mas na própria palavra de Deus nos diz que no mundo passaríamos por lutas e aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. E se Jesus venceu o mundo, por que nós desistimos? Por que nós nos atraímos com as coisas do mundo, com os manjares do rei? Porque os manjares do rei não são para nos alegrar. Os manjares do rei não são para nos dar algo que vem do alto. Os manjares do rei não foram feitos para mim e para você. Mas o que foi feito para nós? Aquilo que vem do céu. Porque o que vem do céu é eterno. O que vem do céu é grandioso. O que vem do céu é maior, melhor do que tudo aquilo quanto pedirmos ou pensarmos, conforme o poder de Deus que em nós opera. E quantas vezes nós temos buscado não as coisas celestiais, mas sim os manjares do rei. Sim as coisas que nos são grandes aos nossos olhos. E esquecemos daquilo que Deus tem para nossas vidas, porque o que Deus tem para as nossas vidas é maior ou melhor do que tudo aquilo que você pedir ou pensar. E quantas vezes você tem escolhido a Deus ou tem escolhido ao mundo? E saiba, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele tem preparado moradas para mim e para você. Essa mensagem não é mentira, é verdadeira, porque Jesus está voltando. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. E Ele vem para buscar uma igreja sem mácula nem ruga, uma igreja gloriosa que há de morar com Ele para todo sempre. Não deixe se contaminar com as coisas deste mundo, mas ao contrário, busque a presença do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso a cada momento. Busque uma vida de santidade, se alimente da presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Alegrai-vos, alegrai-vos, pois o Senhor tem grandes novidades para as nossas vidas. E o que são essas novidades? Quando você se prepara para buscar a presença de Deus, quando você se prepara para buscar aquilo que vem do alto, o Senhor nosso Deus, Ele ouve dos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra, e Ele te abençoa, Ele transforma a sua vida, Ele olha para você e fala: tu és meu. Imagina naquele grande dia, quando a trombeta do Senhor tocar, Ele te chamar pelo teu nome, e você ouvir Ele falar: vinde a mim, benditos de meu Pai, aleluia, glória a Deus. Será lindo esse dia, será maravilhoso. Mas nem todos estão preparados para ouvir isso do Senhor, porque escolheram ou têm escolhido os manjares do rei. E o que são os manjares do rei? As bagunças deste mundo, as loucuras que este mundo faz, os vícios, tudo aquilo que não presta e não provém de Deus, as obras da carne, pelas quais a Bíblia nos declara que as pessoas não herdarão o reino de Deus com isso. Mas pense, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus te escolheu para ouvir essa mensagem, é porque Ele tem um plano na sua vida. E o plano dele é que você ou os seus não pereçam, mas alcance a salvação. Creia nisso. Jesus está voltando e Ele quer que você suba com Ele.
Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você possa compartilhar, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. E saiba, você é mais do que vencedor naquele que te fortalece. Feche teus olhos, vamos orar? Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos na beleza da tua santidade, exaltamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome, bendizemos a tua face, ó Deus, engrandecemos ao teu santo e excelso nome neste momento, que o Senhor possa ser presente nas nossas vidas, ó Pai. Que não venhamos a escolher as coisas que vêm do mundo, pois essas coisas, ó Pai, nos afastam da tua presença. Mas que nós venhamos a buscar a tua vontade nas nossas vidas a cada dia, pois na tua palavra nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós venhamos a buscar a cada dia a tua face e a tua presença. Toca nessas vidas hoje, ó Pai, desde o fio de cabelo da tua cabeça até a planta dos teus pés, e que o Senhor unja e capacite os teus passos a cada dia das tuas vidas. É o que eu te peço e o que eu desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor teu Deus é contigo, e de você Ele jamais vai esquecer, pois o propósito dele é que você nem os seus se percam, mas alcance a vida eterna. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.